O Centro de Transição e Inovação em Transição Energética é uma parceria entre a Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Fundação Vanzolini e a COSAN. O Ethic Talks é um pedaço de conteúdo para formar e ajudar o conhecimento da comunidade uspiana e acadêmica. A ideia é conversar com personalidades do Brasil, de fora do Brasil, que tiveram participação relevante no setor de energia nos últimos anos. A gente vai conversar hoje com o Mário Veiga. O Mário Veiga é engenheiro de formação, físico de coração e neurocientista nas horas de lazer. Ele está no setor elétrico desde os anos 70. Ele ingressou na metade dos anos 70 no CEPEL, que era o Centro de Inovação da Eletrobras. O Mário, nos anos conturbados do Figueiredo, criou um algoritmo numa detenção rápida na Polícia Federal. Esse algoritmo é usado no planejamento do setor elétrico de vários países, inclusive de uma parte relevante do mercado americano. Ele fundou a Power System Research, a PSR, no fim dos anos 80. Ele foi assessor da presidência da República no racionamento de 2001 e mergulhou nos cadernos de revitalização de 2002, que culminaram em algumas modificações do setor. Em 2003 e 2004, ele foi assessor do novo modelo e um dos elaboradores do novo modelo, tendo participação relevante nos leilões. Quando você vê lá A-3, A-4, A-5, ele desenhou isso no quadro para então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, o Auction -3, -4, -5. O Mário participou das discussões da MP 579 e também teve o seu pupilo, o formulador, o Luiz Barroso, da Consulta Pública 33. Eu costumo dizer que você pode discordar do Mário Veiga, mas é importante entender por que ele pensa o que ele pensa, porque as últimas reformas do setor elétrico no Brasil e em alguns outros países tiveram o dedo dele. Mário, vamos lá, eu queria fazer uma arqueologia com você voltando ao início dos anos 2000, quando o novo modelo foi criado. Eu queria entender o seguinte, quanto do trauma do racionamento de 2001 e 2002 impactou na formulação do novo modelo e quanto também os problemas da abertura dos anos 90 influenciaram nesse novo modelo. Por que que as distribuidoras receberam uma boa parte do risco? Explica para a gente. Tá legal. Bom, primeiro, Roberto, um grande prazer conversar com vocês, né, e recuperar um pouco dessa história, né. Se você me permite, eu queria começar um pouquinho antes, né. Historicamente, é incrível, mas a eletricidade só tem 150 anos, tá? E no início, lá com Thomas Edison, etc., era tudo privado, descentralizado em pequena escala, muito mais parecido com essa mudança agora para GD, etc. Só que, ao longo do tempo, as pessoas foram aprendendo a construir equipamentos cada vez maiores e que tinham a chamada economia de escala. Isso é, um equipamento de 800 megawatts era muito mais eficiente do que um equipamento de 100 megawatts. E quando você tem economia de escala, você não tem muita dificuldade de montar um mercado, porque naturalmente você chega a esquemas monopolistas. Então, ao longo do tempo, quando foi desenvolvida a transmissão de alta tensão pelo Nikola Tesla e George Westinghouse, o mundo foi evoluindo para consolidar e criar empresas cada vez maiores. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso virou uma tendência mundial, foi a criação, inclusive, das grandes empresas nacionais, as grandes empresas estatais, e o Brasil seguiu esse processo. Nós começamos com empresas estaduais, depois essas empresas estaduais tiveram o guarda-chuva das empresas federais. E o modelo era um modelo relativamente simples, quer dizer, as empresas estatais, elas faziam em conjunto um planejamento, no Brasil era o Grupo de Planejamento do Sistema, GCPS, e o Grupo de Operação, GCOI, e decidiam qual era a sequência de investimentos em geração, transmissão, que minimizariam as tarifas para o consumidor. Então, você diz, olha, um grupo tecnicamente muito bom, um grupo
todo mundo coordenando, né? Isso daí leva a um bom sistema para o país. E o que aconteceu foi que, na década de 1980, houve uma mudança tecnológica no mundo, que foi a descoberta das usinas termoelétricas a gás. Pela primeira vez, você não tinha um problema de economia de escala. Quer dizer, uma termoelétrica de 200 megawatts, uma termoelétrica de 800 megawatts, era tudo mais ou menos a mesma coisa. Isso levou o pessoal aí, que era ideológico, o pessoal da Thatcher, o pessoal do Reagan, não sei o que lá, a promover reformas no mercado do sistema elétrico. E, com isso, essa febre se espalhou, a febre das privatizações, a febre das reformas do setor. E, de uma época que a gente brincava, né, que qualquer investidor, qualquer bilionário, tinha que ter umas empresas privatizadas na sua carteira. Só que o problema que os americanos e os europeus tinham era diferente do problema que nós, na América do Sul, tínhamos. Os americanos e os europeus, a demanda de energia elétrica deles estava estabilizada, tá? Então, o problema deles não era aumentar a capacidade, o problema deles era tornar mais eficiente o uso dos recursos existentes. E, com isso, levou um desenho que enfatizava sinais de preço de curto prazo. Quer dizer, você criava um mercado de preço de curto prazo, as pessoas disputiam o mercado. Então, era competition in the market, tá? Só que aquela história, tudo macaco de imitação. Então, quando veio para as reformas do setor elétrico brasileiro, um pouco a ideia, vamos adotar a infinita sabedoria dos consultores estrangeiros. E, no caso do Brasil, teve um outro elemento que foi, diferentemente do Chile, que fez as reformas por razões ideológicas, né? O Chile queria evoluir na direção de livre mercado, etc., o Brasil fez as reformas muito mais pressionadas pela falência da capacidade de investimento do governo, tá? O Brasil tinha levado a cacetada do primeiro choque do petróleo, a cacetada do segundo choque do petróleo, tá? Isso desestabilizou completamente a economia brasileira na década de 1980. O Estado chegou a um nível de exaustão, tínhamos também o problema da inflação, e, com isso, o setor elétrico estava inteiramente desorganizado. Então, diferentemente, novamente, de outros países, como a própria Argentina e o Chile, a reforma no Brasil foi feita muito mais pela desistência do governo. Isso levou, inclusive, a uma resistência ideológica, a problemas de discussão que a gente tem até hoje, né, nesse processo. Bom, então, houve a primeira reforma do setor elétrico, foi feita por uma consultora estrangeira, a PricewaterhouseCoopers, né? E eles adotaram as soluções que eles tinham lá. Então, a receita de bolo era: você faz o sinal de preço de curto prazo, tá? E, com esse sinal de preço de curto prazo, não precisa fazer mais nada, porque o sinal de preço de curto prazo orienta o uso eficiente de energia e orienta a expansão da capacidade. Aí, nas discussões com os especialistas brasileiros, com destaque, por exemplo, o José Rosenblatt, que estava na época na Eletrobras e hoje tem muitos prazeres de estar com ele na PSR, começaram a surgir questões desagradáveis, tá? A primeira pergunta é: nos países que têm geração termoelétrica, o custo de operação da termoelétrica varia ao longo do tempo, então você tem pelo menos o sinal econômico. Se eu quero produzir 1 megawatt a mais de energia, megawatt-hora a mais de energia, tem lá o custo de acionar essa termoelétrica e produzir 1 megawatt-hora a mais. No Brasil, nosso sistema era predominantemente hidrelétrico. E sistemas predominantemente hidrelétricos, se eles estão numa situação de abundância, porque eles são desenhados para resistir a secas severas, então, na maior parte do tempo, eu tenho abundância de recursos. Quanto é o preço da energia? Zero. Então, a gente chegava lá para os consultores e dizia: vem cá, como é que você resolve o problema do sinal se durante 4 anos o preço é zero e depois o preço sobe para valores muito altos? Onde é que está exatamente o sinal econômico? E aí o pessoal ficava meio apavorado. Eu até brincava, né? Que os preços no Brasil, era na época também das questões da guerra, the mother of all volatilities, né? E aí, crédito para o pessoal da Coopers, que começou a entender que a situação era mais complicada. A outra coisa que eles
demoraram para entender e entenderam foi: meu problema no Brasil não é o uso mais eficiente dos equipamentos. Afinal de contas, nós tínhamos hidrelétricas. As hidrelétricas já tinham um custo operativo baixo e já tinham os modelos computacionais que coordenavam a operação das hidrelétricas nas várias bacias, etc. Então, nós não tínhamos um problema de tornar mais eficiente a operação. Nós tínhamos um problema de aumentar a capacidade. Na época, a gente dizia: eu tenho que colocar 3.000 megawatts por ano, bons tempos, no Brasil, todos os anos. Como é que faz isso? Aí os camaradas se enrolavam porque todos os países que tinham reformados não tinham problema de aumentar a capacidade. Então, houve uma segunda discussão em que surgiu a ideia de realmente você tem que fazer algum processo para estimular. Aí, depois de muita pancadaria, chegaram e disseram: não, vamos então fazer alguma coisa que tenha alguma forma de licitação, mas os coraçõezinhos deles de sinais econômicos não resistiam e chegaram àquela famosa solução que não serve para nada, né? Então, 80%, alguma coisa dessa, da energia ser contratada por licitação, mas 80%, 85%, mas os outros 15% fazia por mercado. Era 85%. 85%, né? E aí os outros 15% faziam por mercado. Aí a gente dizia naquela época: isso e nada é a mesma coisa, porque o que vai matar a gente são esses 15% que não entraram. Não sei o que lá, etc., vai que vem. No final, foi decidido fazer dessa maneira, tá? A gente só olhando que aquele negócio não ia dar certo. Bom, aí vai passando o tempo, começa o processo da reforma, como todo processo, começa pela privatização das distribuidoras. Então, as distribuidoras todas privatizadas, aquela empolgação no mundo, todo mundo queria distribuidoras. Só um pequeno detalhe é que, na venda das distribuidoras, que foi feita pelo BNDES, tinha a questão desagradável de onde é que vinha energia para as distribuidoras. E um erro do governo foi, justamente nessa hora, jogar fora todas as equipes de planejamento. Então, houve uma transição complicada, porque as equipes de planejamento que estavam de olho na questão de segurança e de suprimento foram alijadas, a responsabilidade foi levada para as equipes do GCOI, que não tinham essa experiência no processo, e junto com o pessoal do BNDES, que, com todo respeito, estavam mais na empolgação para vender. Então, foi um tema que foi meio esquecido, né? Que foi a capacidade estrutural de suprimento do sistema está insuficiente. Mas, de novo, a capacidade estrutural do sistema está insuficiente significa que você tem uma chance de 5%, tá, de dar besteira, 95%, e as pessoas fizeram aquela racionalização. Se tem 95% de coisas de chance de dar certo, vamos em frente, né? Bola para frente. Houve a venda das distribuidoras, todo mundo feliz, etc. Houve já um primeiro problema político, que foi o Itamar bloqueou, digamos, a segunda fase do processo, que era a privatização da geração, mas bola para frente. E aí, Deus não colaborou e ocorreu uma seca extremamente severa em 1999, tá? Era para ter racionamento em 1999, mas no último segundo, tá? Os reservatórios já no limite, choveu. E aí eu costumava dizer naquela época que a situação era: você está no avião, cai a asa direita do avião, cai o leme do avião, cai o motor esquerdo, vamos todo mundo morrer. No último segundo, tá? Chega o anjo e bota o avião no solo. Quer dizer, você, em vez de saltar do avião e beijar o chão, igual o Papa, né? E dizer: pô, vou agora me comportar, a coisa... Brasil! Brasil! Tá? Se a gente fez isso, nada dá besteira, tá? E só que no ano seguinte, os reservatórios mais cheios até do que no ano que quase deu susto, e todo mundo: não, vai chover. E não choveu. E foi aí que começou, então, todo o processo. Na época, a PSR, porque tinha aquela febre de investidores vindo ao Brasil, e cada investidor que vinha dizia: olha, vou fazer igual a primeira entrevista de psicólogo, tá? Deixa eu mostrar aqui o risco de haver racionamento no futuro. Aí o cara arregalava o olho e disse: não, mas o ministro disse que está tudo bem. Não está nada bem, tá? Então, ele dizia, cada pessoa que visitava era um investidor que saía fora do país, que a gente olhando já estava claro que os sinais diriam que nós teríamos sérios problemas de suprimento, né? Ou preocupação com suprimento. Bom,
E aí aconteceu. E aí foi a segunda coisa que foi realmente, naquele tempo a PSR tinha zero de qualquer ligação com o governo. Aí, em março, né, já nas vésperas do racionamento, o ministro Malan entrou em contato comigo, né, dizendo que tinha ouvido os rumores, né, que a situação estava complicada. Qual rumor? Vamos todos morrer, né? Então, houve aquele alarme, a ANEEL ainda estava muito alegrinha com relação ao processo, todo mundo achando que meia dúzia de medidas. Aí, no dia seguinte, eu fui para Brasília, a convite do ministro Malan, para conhecer o ministro Pedro Parente, né? E para vocês terem uma ideia de como a gente era separado há 11 anos, eu não ia a Brasília. Quer dizer, a gente realmente não tinha nenhuma ligação ao governo. E na reunião com o ministro Parente, ele realmente ficou muito assustado. E nessa reunião saíram as duas coisas. Saiu a decisão de fazer o inquérito, né, das causas do racionamento, que a gente carinhosamente apelidou de comissão Torquemada, né, busca dos culpados, punição dos inocentes, etc. E a segunda Oficialmente virou o relatório Kelman em relação ao nome do Gerson Kelman, que foi o chefe dessa comissão. Exatamente. E a segunda coisa foi, o que era muito mais importante, a gestão da crise. Então, na divisão de trabalhos, o Malan ficou encarregado da comissão Torquemada, daí surgiu o convite para o Kelman, não sei o que lá, e o Parente ficou encarregado, todos conhecem, a Câmara de Gestão da Crise. Né? E essa Câmara de Gestão da Crise foi uma coisa absolutamente brilhante que o Pedro Parente fez, porque houve uma unificação de discurso, né? E o Comitê de Gestão da Crise todos eram iguais, no sentido que estava todo mundo lá com um chapéu técnico para tentar resolver o problema. Eu fiquei muito honrado com o convite, tanto por parte do Comitê de Análise das Causas do Racionamento, do relatório Kelman e com parte de Gestão da Crise. Então, eu e outras pessoas da PSR participamos muito ativamente. Foram 2 anos que a gente ficou praticamente, metade da empresa ficou praticamente dedicada a isso, e a gente praticamente acampou em Brasília nesse processo. Bom, e aí teve 2 coisas. Teve a questão do racionamento em si, tá? Que foi, como todos sabem, foi um negócio que foi feito ao longo do ano de 2001. Deu a solução que a gente adotou de, olha, todo mundo tem que reduzir o consumo em 20%, tá? E a ideia de que numa primeira falha, cartão amarelo, a segunda falha, cartão vermelho, o Rockman, no livro dele, Curto Circuito, conta bastante os bastidores dessa história, as confusões políticas que tiveram. Ela acabou sendo muito bem sucedida, porque a sociedade apoiou, quer dizer, houve uma comunicação muito eficaz sobre a seriedade do problema e a seriedade do governo, quer dizer, as reuniões, por exemplo, que eram feitas lá no Palácio do Planalto, era tudo na base da dureza, não tinha ar-condicionado, etc. Então, houve muito exemplo desse processo. Tá? E, essencialmente, a coisa ficou claro que já no final do ano de 2001, a situação estava sob controle, né? Então começou uma segunda fase, que o Rockman se mencionou, da revitalização, porque durante esse tempo o PT tinha acusado o governo de que a causa do racionamento tinha sido a privatização. E a gente, então, resolveu se debruçar sobre o problema. Quer dizer, a reforma do setor tinha causado o racionamento? E a resposta foi não, tá? Porque a reforma tinha sido muito em cima do racionamento, quer dizer, na verdade, na prática, o que só tinha sido mudado era o nome das coisas, né? É o caso do Operador Nacional do Sistema, que a gente brincava que o que tinha mudado é a tinta e o nome da coisa. Eram as mesmas pessoas, a mesma equipe, mas a gente identificou claramente que, da maneira como o modelo estava desenhado, não havia sinais econômicos suficientes para você efetivamente assegurar a garantia do suprimento, assegurar a entrada dos famosos 3.000 megawatts por ano. Então, isso levou ao desenho de uma proposta que efetivamente aperfeiçoasse o primeiro modelo do setor elétrico, tá? Garantindo que era importante, eu quero entrar capacidade suficiente. E aí o conceito foi de que nosso problema não era competition in the market, tornar mais eficiência a operação do sistema, porque tudo era já otimizado, centralizado, inclusive pelos modelos que nós mesmos tínhamos desenvolvidos, né? Era competition for the market, tá? Quer dizer, como é que eu desenho um processo em que agentes
façam uma competição. E aí entrou uma segunda coisa interessante, que é, vamos fazer licitação, beleza. Mas quem vai dizer quanta demanda tem que ser contratada? Duas opções. O governo, e como a gente sabe, o governo sempre é otimista, tá? Até por razões políticas, etc., ou quem efetivamente sabe como é que essas coisas funcionam, que são as distribuidoras. Então, nós impusemos um sacrifício às distribuidoras, dizendo o seguinte: a sua responsabilidade é prever a demanda. Foi um sacrifício, uma dureza para as distribuidoras, e, inclusive porque a gente chegou ao seguinte: dona distribuidora, se você prever a mais do que vai ter, nós vamos te multar, tá? Porque você deixou excesso de capacidade e, portanto, não vamos reconhecer. Se você prever a menos, nós vamos te multar também. Então, colocamos as distribuidoras numa situação efetivamente difícil, mas eram as únicas que tinham capacidade de efetivamente fazer uma previsão realista da demanda. Então, ponto número 1. O ponto número 2 foi lá os nossos consultores tinham uma fé impressionante na sinalização de preço. E nós dizíamos, que preço? Tá? De novo, 4 anos, 0. 4 anos, como é que você pode fazer um sinal de preço com isso? Tá? Então, ficou bem claro que o sinal de preço não atrairia os investimentos geradores. Então, nós resolvemos fazer um sistema ao contrário, que era, o mantra é, todo mundo tem que estar 100% contratado, tá? E o contrato, que é um instrumento financeiro, tem que ser respaldado por uma capacidade física de geração. Então, a equação era, se todo mundo está 100% contratado e o contrato está respaldado por capacidade física de geração, e a capacidade física de geração é tal que, se ela total for maior ou igual que a demanda, a segurança de suprimento do sistema está garantida. Então, essa foi a equação. Nós viramos a equação de cabeça para baixo. O driver para a entrada de nova capacidade no Brasil era a demanda, e a demanda tinha o incentivo de que ou você contrata ou ferrou. Tá? Então, com isso, nós criamos automaticamente o mercado. A demanda contratada funcionava para financiar os contratos de longo prazo. Então, a demanda contratava... Então, é exatamente isso. Repara, eu tinha que forçar a demanda a se contratar, porque a demanda se contratar, e aí tinha a ligação entre o contrato e a garantia física. Tá? Então, é o seguinte, a ideia da garantia física é, se eu tenho uma demanda de 100 mil megawatts médios e uma soma de garantias físicas de 100 mil megawatts médios, a confiabilidade do sistema, que é uma propriedade sistêmica, tá garantida. Então, o cálculo dessa garantia física tinha uma teoria matemática grande por trás. Aí, imagina que a demanda do sistema é 100 mil megawatts médios, mais a garantia física é 100 mil megawatts médios, e entra agora uma demanda de mais 1.000 megawatts médios. Essa demanda de 1.000 megawatts médios não tem com quem se contratar. Tá? Então, ela tem que achar um contrato, mas esse contrato só pode ser criado a partir do surgimento de nova garantia física. Isso é da construção de uma nova usina. Tá? Então, aí teve também uma discussão super interessante, né? Como é que as distribuidoras contratam? Aí os nossos queridos consultores diziam, claro, as distribuidoras podem contratar, elas decidirem com quem elas se contratam. Não dá, né? Porque as distribuidoras têm donas que são geradoras, então tem um problema de self-dealing. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um preço de referência. Se elas contratarem abaixo desse preço de referência, não interessa se elas contrataram das controladoras. Aí a gente, que preço de referência é esse? A média do preço spot. Aquele mesmo preço spot que vocês reconheceram que é uma zona? Tá? Então, que tal a média dos contratos dos consumidores livres? Beleza. Quantos consumidores livres tem no Brasil? Nenhum. Tá? Então, pouco a pouco, as pessoas foram percebendo que, no futuro, isso é uma coisa importante, eu ter alguma coisa mais liberalizada, por exemplo, ter um preço de referência, eu precisava criar esse preço de referência. E a única maneira de eu criar esse preço de referência é fazendo licitações. Tá? Então, a licitação foi a única solução que permitiria eu
criar um mercado no futuro, mas tinha que começar licitando. E a outra coisa é que a licitação, pelas razões que a gente tinha dito, ela tinha que ser feita a partir de contratos e tinha que ser feita a partir da necessidade da demanda. E aí entra o que o Rockman comentou, que era o seguinte: a licitação tinha uma vantagem adicional que era, até hoje, vários economistas brincam comigo assim, Mário, vocês eram absolutamente alucinados, vocês fizeram no ano 2000, 2000 e poucos, né, uma licitação gigantesca, foi as maiores licitações do mundo, num país que não tinha a menor tradição de confiabilidade ou credibilidade nesse processo. Eles, parte foi porque a gente não sabia que não podia fazer, e parte foi, aí de caso pensado, que era ninguém, de seu juízo perfeito, ia botar dinheiro upfront para construir um gerador. Então, qual era a ideia? Eu faço uma licitação. Se você perder a licitação, você não perdeu nada. Se você ganhou a licitação, você tem 3 ou 5 anos para construir o equipamento. E o contrato é um revenue stream que serve também para colateral para o financiamento. Então, ficou, até o Frank Volek, né, é um professor de economia de Stanford, que entrou em muitos detalhes do processo, e disse, nós criamos o sistema Come Plug into My Country. Tá? Quer dizer, você tem todo o incentivo para participar, porque você não botou dinheiro se você perdeu a licitação. Por outro lado, se você ganhou a licitação, você só tem uma obrigação: construir o diabo da usina no prazo. Tá? E aí você tem, se fosse uma hidrelétrica, tinha 5 anos na época, se fosse uma termoelétrica, você tinha 3 anos na época, mas a sua remuneração está garantida. Tá? Então, esse desenho ele acabou sendo muito bem sucedido. Quer dizer, quando o Brasil fez as suas licitações, eu acho que o Luiz tem esses gráficos, né? Eu acho que era assim, tinha meia dúzia de países no mundo que contratava dessa maneira. 10 anos depois, 15 anos depois, a maioria dos países do mundo contratava por licitação, tá? Quer dizer, a nossa contratação de contratos de energia. Esse era um ponto. A segunda coisa que é importante: eu vou fazer uma licitação, tá? É a primeira vez, os caras estão olhando desconfiados, que bicho é esse, tá? Eu tenho que fazer o mais simples possível. E por quê? Porque não vou inventar moda nesse ponto. E o que é o mais simples possível? É juntar 2 atributos. Quer dizer, como a gente falou, o contrato em si é um instrumento puramente financeiro, mas a garantia física é um instrumento físico. Então, a gente decidiu, depois de muitas análises, de fazer juntar os 2 instrumentos financeiros, os 2 instrumentos, tá? Porque simplifica. Então, basicamente você quer participar de uma licitação, você avisa, a gente calcula a sua garantia física e a licitação vai ser quem dá o menor real por megawatt-hora por unidade de garantia física, tá? O menor real por unidade de garantia física. Aí levou a outro problema. Como é que eu comparo laranjas com bananas? Como é que eu comparo biomassa com hidroelétrica, etc. Fizemos uma metodologia redondinha que qualquer equipamento que você inventasse, ele tinha a garantia física correta no processo. Então, estava tudo mais ou menos, digamos, as peças do quebra-cabeça estavam arrumadas. Teve muita análise de especialistas em leilão, análise especialista do mundo inteiro que a gente colocou. O pessoal disse, olha, está tudo redondinho. Inclusive, naquela época, eu fazia muita palestra no mundo e eu contava a história, né, para ver se tem alguém que acha que está alguma coisa. Não, o reloginho está perfeito. E aí teve uma coisa interessante que desde o início, a gente contava para a Dilma, olha, primeira fase, vamos keep it simple, tá? Na segunda fase, eu tenho que tornar o leilão mais sofisticado, porque tem alguns atributos, por exemplo, potência, que não são necessários agora, a gente estava com sobra de potência, mas vão ser necessários no futuro. Tem alguns outros atributos relativos a custos de combustível, variabilidade de custo de combustível, que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, você já via esses custos de combustível com esse avanço das renováveis, claro, variáveis cujo custo é zero. Claro, a gente já estava... Inclusive, o que eu falo é o seguinte, as pessoas falam, o pessoal estrangeiro, né? Como é que vocês sabem lidar com zero marginal cost, né?
nosso sistema começou com zero marginal cost. Depois que a gente colocou as térmicas, ele deixou de ser. Ele sempre foi zero marginal cost. Então, não era nenhum mistério nesse processo. Tá? A gente já começou lidando com variabilidade de produção, porque é inacreditável a variabilidade de produção das hidrelétricas, da chuva. Já começamos a lidar com storage e já começamos a lidar com transmissão. Quer dizer, isso foi uma coisa interessante, porque a tecnologia que o Brasil desenvolveu com lidar com variabilidade, lidar com storage, lidar com transmissão, foi muito boa, porque é a mesma metodologia que serve para, nos outros países do mundo, você lidar agora com as renováveis. Quer dizer, até agora falando com PCR, né? Quer dizer, a gente disse, olha, nós começamos com the Hydro People, né? E, ao longo do tempo, nós viramos uma empresa consultora mundial de Renewables plus Storage People, porque a tecnologia que foi desenvolvida, não é só da PCR, tem muitas contribuições tecnológicas do pessoal do Brasil, é uma tecnologia que foi fácil ela ser adaptada para a questão dos renováveis. Tanto que, quando apareceu os renováveis, ninguém ficou assustado com isso, porque o framework conceitual servia para isso. Aí, voltando, como muitos de vocês sabem, a gente tinha uma segunda preocupação. Quer dizer, é claro que, quando você faz uma licitação, as pessoas ficam desconfiadas, logo vão cobrar um prêmio. Então, a gente tinha certeza absoluta que o custo da energia da primeira licitação ia ser alto. Tá? E eu não podia deixar que isso contaminasse toda a tarifa de energia, tá? Que a licitação servisse para tudo. Então, nós vamos fazer uma coisa meio heterodoxa, que nós vamos primeiro fazer licitação para atendimento da demanda existente, isso é, pegar a capacidade existente do sistema e contratar, e depois nós vamos fazer uma segunda licitação para capacidade adicional. Por que a gente fez isso? Porque, graças ao processo do racionamento, ao entendimento da sociedade, a redução de 20% do consumo foi permanente. Isso é, depois que acabou o racionamento, a demanda não pulou de volta. Então, nós passamos da noite para o dia, foi justamente a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, né, com a ministra Dilma, passou uma situação de excesso de oferta. E nessa situação de excesso de oferta, a gente fez uma coisa também meio malvada, foi agora eu vou meter a faca. Tá? Então, nós fizemos as licitações de contrato para os geradores existentes. E eles, como estava o preço spot lá, o preço naquela custo marginal de operação lá embaixo, todos eles ofereceram condições muito favoráveis dos contratos para atendimento da demanda existente. E aí, com isso, eu tinha um colchão tarifário, tá, que permitia agora a gente absorver o custo muito elevado da primeira licitação de nova capacidade. E foi exatamente o que aconteceu. A primeira licitação de nova capacidade, o pessoal colocou os preços às alturas, e isso estava absolutamente previsto, tá? Porque eu até brincava, né? Na segunda licitação vai entrar as duas melhores qualidades do ser humano, que é a inveja e a cobiça. Tá? Então, com o resultado fantástico da primeira licitação, a segunda licitação já entrou muito mais gente, todo mundo queria participar daquela festa, com isso baixava os preços, livro-texto, tá? E pouco a pouco foi. E o processo de licitação, se você olhar historicamente, foi bem sucedido, né? Eu acho que foram contratados, hoje em dia, quase 100 mil megawatts em licitações. É uma coisa como 700 bilhões de dólares em contrato, um negócio inacreditável. E aí, ironicamente, foi o sucesso da licitação que começou a dar confusão. Todos aqueles caveates que a gente tinha dado... Por revisões periódicas na tua cabeça, Mário? Claro que sim, mas assim, a gente tinha a dia marcado para a primeira revisão do processo. Quando era essa primeira revisão? 7 anos depois. Que entrar as coisas ligadas à potência, etc. Estava assim, um schedule estava bonitinho. Tá? E o que aconteceu foi uma coisa surrealista. Porque é aquela história, né? A empolgação, a ministra Dilma, ela teve muito mérito na implementação do processo. Tá? O Rockman, no livro dele, leiam porque contra os bastidores políticos na história. Tá? Mas a verdade é que virou um sucesso, isso virou um tema de grande prestígio até para o primeiro e segundo governo Lula, né?
Mas o que aconteceu foi que esse sucesso fez com que as pessoas não quisessem continuar com o programa de, olha, temos que aperfeiçoar a licitação. Inclusive, temas que são discutidos hoje, com separação de lastro e energia, estava desde o início mapeada, porque disse, olha, nós simplificamos agregando dois produtos, são dois produtos separados, depois a gente pode fazer uma licitação. Da mesma maneira, a ideia é ter um preço de referência. Se tiver um preço de referência já estabilizado para as distribuidoras, a gente pode dar muito mais liberdade de contratação. Tá? Aí acontece, houve aquela empolgação. Aqui está fantástico, não sei o que lá, o Brasil é grande, não sei o que lá. Aí as coisas começaram a ficarem complicadas. Tá? Começou a dar rachaduras, sim. Uma rachadura, faz sentido leilão de reserva para contratação de fonte variável? Não. Então, a história dos leilões de reserva é uma história até deprimente também, que é o seguinte. Das lições do racionamento, tá, que a gente fez na análise do racionamento, teve esse problema de que tinha falta de responsabilidade, né? Que a gente brincava assim, quem é que, última análise, é responsável, tá, pelo processo. E aí chegamos à conclusão seguinte, se houver uma falha de mercado, tá, você tem que ter um instrumento para contratar nova capacidade. Então, a partir das lições da Câmara de Gestão da Crise, que depois virou a CMSE, né? Ou não, esqueci agora o nome. Quase, o Comitê de Monitoramento do Setor. É o Comitê de Monitoramento, né? A gente diz o seguinte, vamos criar uma válvula de escape que, se houver uma falha de mercado e houver um clear and present danger de problema de suprimento, o governo tem o direito de fazer licitação, tá? De nova capacidade. Aí eu me lembro que o Joaquim Levy, na época, dizia, Mário, entendo perfeitamente, faz todo sentido lógico, tá? Mas você está pensando como engenheiro, tá? Qualquer loophole que você deixa vão distorcer, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, a licitação de reserva, ela só tinha um objetivo, tá? Contratação em caso de falha de mercado. Aí, como o processo de licitação, e foi até uma coisa interessante, Roberto, na época, alguns agentes não perceberam o quanto a gente tinha enquadrado todo mundo num processo em que era puramente meritocrático, era puramente econômico. E aí começaram, tá, a encontrar maneiras de driblar. E o primeiro loophole foi justamente o próprio governo. O governo percebeu que... O governo, é engraçado, ele não tinha percebido que o processo de licitação tirava do governo a facilidade de fazer besteira. Tá? Então, o próprio governo começou a ficar meio... mas eu quero fazer isso e encontrar o loophole. E, é claro, abriu a porteira e grande parte dos problemas que a gente tem está associado aqui, através da contratação de reserva, foi completamente distorcida, você pode fazer qualquer besteira que você quiser, tá? Nesse processo. Aí, voltando, então teve dois fenômenos. Teve o fenômeno de que a rachadura do loophole do leilão de reserva, teve a rachadura das pessoas não fazerem os aperfeiçoamentos do modelo nesse processo, tá? E teve também a catástrofe, né, que foi a distorção do cálculo da garantia física para prejudicar o pessoal de biomassa. Tá? O que aconteceu foi uma história também que o Rockman conta bem, né? A biomassa com geração de cana-de-açúcar foi o primeiro grande sucesso do modelo, porque o marco regulatório era todo desenhado, foi o pessoal de biomassa de cana-de-açúcar lá na PSR conversar, dizendo que eles estavam tristes porque as distribuidoras só queriam comprar a geração deles por um preço ridículo, porque eles diziam que era sazonal. Eles, não, peraí, seus problemas acabaram, tá? Da maneira como está, a gente calcula a garantia física de vocês, podem passar os leilões, ficaram todos empolgados. Eu não inventei nada por causa do pessoal da biomassa. Ao contrário, ficamos contentes que... E aí a gente descobriu uma coisa interessante, que como a biomassa gerava no período seco, a garantia física da biomassa era muito boa, tá? Porque eles contribuíam para a segurança do sistema justamente no pedaço que devia. Quer dizer, se você só gera no período molhado, que eu tenho energia hidrelétrica para dar para vender, não interessa. Tá? Então,
Isso levou à empolgação, foi todo um processo de que o pessoal de biomassa participou ativamente. O pessoal de biomassa tomou risco, tá? Porque fez a proposta, e aí aconteceu a coisa surrealista. Não tinha biomassa suficiente, a biomassa era bem mais barata do que as térmicas, não tinha biomassa suficiente para deslocar as termoelétricas, então ninguém é idiota. Se o preço que vai marcar o leilão é 190, eu da biomassa, mesmo que eu possa vender por 160, eu vou vender por 189. E, de novo, nós temos plena consciência disso, estamos felizes da vida, porque, pelas duas qualidades do ser humano, inveja e cobiça, ia entrar muito mais biomassa depois e o preço ia baixar naturalmente. Aí, o pessoal do governo, particularmente o Tomás Kim, chilicou, achando que o pessoal da biomassa tinha abusado e tentou mudar as regras de cálculo de garantia física para eliminar esse benefício da biomassa, que era real, o fato dela produzir quando eu preciso. E aí, a consequência, todos sabem, que acabou sendo contratado termoelétrica, tá? Para o sistema, termoelétrica a óleo para o sistema. E foi essa segunda lição. Então, aproveitando para responder a sua pergunta, quais as coisas que, voltando no tempo, eu faria diferente, tá? O Gerson Kelman fez uma crítica que eu achei legal. Ele disse o seguinte: o modelo do setor elétrico era um relógio absolutamente perfeito. Todas as pecinhas estavam encaixadas, tá? Assim, não tinha uma coisa que não tivesse uma explicação. Ele era frágil quando a pessoa meteu o dedão lá dentro. Então, se eu voltasse, eu teria tornado o modelo talvez menos elegante, mas mais robusto a esse tipo de coisa. Quer dizer, por exemplo, a gente deixou, a gente, de novo, acreditava que, olha, claro que tem que ter a possibilidade de fazer aperfeiçoamento metodológico no caso da garantia física. Tem que ter. E cada uma dessas coisas, no final de contas, na minha opinião, foi usada de maneira errada, tá, no sistema. Então, eu tornaria o modelo mais simples, tá, talvez não tão elegante, mas mais robusto contra, digamos, interferências desse tipo, tá, que sempre existem. E aí, eu acho que, e com isso, à medida que a situação, as rachaduras foram aumentando, e aí houve um processo que antes era um círculo positivo, virou um círculo vicioso, que era o governo tentava fazer remendos que piorava a situação. Chegou uma hora que eu brincava, né, que era melhor que todo mundo, se todo mundo ficasse de cama, tá, 2 semanas, tá, a situação melhorava, porque uma hiperatividade de remendos, concertos, e aí quando a coisa também começa a perder a clareza conceitual, fica muito mais fácil os lobbies entrarem, porque se você não sabe o que você está fazendo, o cara convence a você de ter uma compensação por isso, faz coisas criativas, etc. Aí você perde o controle das reivindicações que fazem sentido, que fazem, e digamos, as coisas que o camarada está lá empurrando para a sardinha dele, né? Então, eu acho que todo esse desmonte do modelo, as bases conceituais deles, modéstia à parte, continuam, eu acho, a maioria muito válidas. Não estou dizendo que a gente poderia ter previsto que a gente imaginava que era o SCAD não ia ser cumprido, né? Então, talvez, eu acho que a crítica ao modelo foi frágil nesse sentido contra, digamos, pressões institucionais ou pressões extra econômicas, né? Mas tanto assim que, de certa forma, a CP33, ela, se você olhar, ela é quase digamos, a recolocação dos princípios básicos que tinha, né, no sistema. Outra coisa, por exemplo, foi uma distorção monumental, tá? Tarifa de transmissão. Quer dizer, a tarifa de transmissão só serve em um momento, tá? No momento que você vai decidir a localização. Você não tem ideia quanta gente brigou para ela ser corretamente locacional. Agora, uma pressão monumental das hidrelétricas, que elas aqui iam ter tarifas de transmissão maiores, porque estavam longe do centro de carga. Então, isso, por exemplo, levou a uma distorção monumental no sistema, que até hoje existe essa briga. Quer dizer, teve erros
Assim, você pode demonstrar matematicamente que o sinal está errado, mas que é difícil de você fazer a reversão. Outra coisa que, para mim, até hoje eu não me conformo, que é o seguinte: regra nova para demanda nova. Então, eu tenho um conjunto de metodologias. A gente nunca disse que é para mexer nas metodologias retrospectivamente. Isso, a demanda cresce, tá? Regra nova. E a ANEEL, na minha opinião, um dos maiores equívocos da ANEEL é querer que a regra valha nas duas direções. É claro que se você faz uma mudança retrospectiva, quem vai ser prejudicado briga, tá? Então, ou você chega a uma paralisia, ou você chega ao pior dos mundos, que é o camarada que é prejudicado acaba ganhando no tapetão para não ser prejudicado, e o cara que é beneficiado fica com os benefícios. Então, piora a situação. Então, outra coisa que eu não me conformo, sim, a gente tinha já, por exemplo, no caso do Peru, isso foi uma coisa que eu ajudei a formular. Regra nova é demanda nova. Tá? Com isso, você pode aperfeiçoar a regulamentação. Nesse ponto, uma das maiores dificuldades que tem que aperfeiçoar do modelo, e aí, de novo, eu acho que a ANEEL, com todo respeito, está completamente equivocada, e aconteceu da outra vez com o negócio de tarifa de transmissão, é essa teimosia de insistir. E eu digo o seguinte, mesmo na mesma barra, tá? Um gerador que entrou em 2004 e um gerador que entrou em 2020 são dois elementos econômicos diferentes, mesmo que estejam fisicamente na mesma barra, tá? Nesse processo. Desculpe o discurso aí, Roberto. Eu acho que essa tua explicação ela é fundamental para entender o hoje. O hoje ele não surgiu do nada, e o hoje ele precisa ser entendido para se entender o futuro.